Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima, pelo modo virtual. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Nós vamos iniciar a nossa reunião, nos preparando para a prece, com a leitura de uma página de preparação que será feita pela irmã Rafaela. Em seguida, faremos a prece. Obrigado. Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje refere-se ao livro Lampadário Espírita, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Título: Tentações. Alma cansada de lutar e sofrer, carregada e batida pelos ventos tempestuosos da paixão, para na estrada por onde caminhas, aflita, arrima-te, abraçando a árvore da fé, e examina os ouropés mentirosos que voluteiem em derredor. A sede do ouro doou-te o espinho cruel da ambição desequilibrada. A ânsia de guardar beleza enclausurou-te na estreita cela do receio sem termo. O desejo da carne amarrou-te à desarmonia da mente, crucificando-te em madeiro inglório de aflição e dor. A tormenta do orgulho agasalhou em teu coração serpentes venenosas que te espreitam sem cessar. A loucura do poder arrojou-te ao despenhadeiro do crime, iludindo-te com a imagem de altura fictícia. A insanidade dos prazeres que o comodismo concede custou-te o preço da saúde e da paz. A incessante busca da glória efêmera no palco terreno expôs-te aos dardos da maldade ultriz, que ora te ferem e magoam. No parque onde brinca a mentira agradável, o ódio sorrateiro, a injúria delicada, a maledicência pertinaz, a hipocrisia sorridente, a vaidade brilhante, também choram a honradez ultrajada, a dignidade ferida, o caráter desrespeitado, o sacrifício humilhado, o dever combatido pelos atores da comédia da ilusão. A alegria ruidosa sacrifica a harmonia das cordas vocais. A bondade, muito apregoada, anula-se. Para a manutenção da elegância física, é necessário o sacrifício de delicados órgãos vitais. A juventude, disfarçada num semblante cansado, é água pura à tona e estagnada ao fundo, produzindo envenenamento. Só no exemplo do Cordeiro de Deus podes manter a inquebrantável harmonia interna, que brilhará em ti refletida. Ao invés de sucumbires às tentações que espalham espinhos pela senda, retira do madeiro onde ele agonizou a coroa dos testemunhos. Põe na tua fonte e, embora sofrendo, poderás ser feliz e carregado de dores. Penetrarás no reino da alegria imperecível. Não temas. Bem, meus irmãos, convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos em oração. Deus, Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, Mestre amigo, companheiro de todas as horas, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome, Senhor, para mais um trabalho de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Estamos agradecidos pela oportunidade de hoje. Estamos agradecidos por termos vencido nossas dificuldades do dia de hoje, para que pudéssemos estar aqui neste ambiente de paz, de tranquilidade.
Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção necessária para cada um de nós, encarnados, e também para os nossos companheiros desencarnados que nos acompanham e que vêm estudar conosco. Pedimos o amparo e a proteção para os irmãos que no momento passam por dificuldades nesta nação e em outras nações do planeta. Irmãos que passam por dificuldades decorrentes de chuvas, decorrentes de guerras, de terremotos. Que cada um, Senhor, possa receber neste momento as boas vibrações que ora nos envolve. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para os nossos companheiros que farão o trabalho do passe à distância, para que cada um possa dar o melhor, para que cada irmão que por aqui passar nesta noite seja atendido na medida de suas necessidades. Pedimos o amparo e proteção para a nossa irmã que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que possamos nós estarmos preparados de coração e de mente aberta para compreender a lição desta noite. Estamos agradecidos e felizes, Senhor, pela oportunidade desta noite. E assim, com a sua permissão, que possamos então iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do estudo desta noite é o homem no mundo. É referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, com a nossa irmã Mônica de França. É um bom estudo a todos, fiquem em paz, que assim seja. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Hoje, como já foi falado, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o capítulo intitulado Sede Perfeitos, e na parte das instruções dos Espíritos, falando sobre o homem no mundo, item 10. Para quem puder depois, e quiser estudar e refletir, então a gente já tem a referência. Então, a primeira pergunta, meus irmãos, que nós nos fazemos sobre esse tema é a seguinte, Como estar no mundo sem ser do mundo? Nós estamos e sabemos que somos espíritos encarnados. Estamos no mundo físico, no mundo material, nesse plano da vida. Então, é um grande desafio para nós, homens e mulheres encarnados na Terra, estarmos aqui, vivenciarmos violências de várias ordens, guerras, injustiças, crises político-econômicas, e o apelo também do mercado consumista que estamos, às vezes, tão inseridos, com datas comemorativas e pelo calendário. E essa busca, que a gente diz que é incessante por coisa alguma. Então, isso reflete, de alguma forma, essa nossa aparente instabilidade que nós vemos no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa sociedade. E como viver, nesses tempos, nessas horas, e não nos deixarmos envolver
por esses tormentos que chegam até nós, né, por estarmos no mundo, e vem através das mensagens, das mídias, de todo acesso de comunicação, né, que vem até nós. Então, como que podemos estar no mundo sem sermos do mundo? Então, os espíritos aqui nessas instruções que vem através de... Ele coloca aqui um espírito protetor, né? Eles vêm colocando que como se diz, a exigência, né, sobre nós é que nós sejamos sinceros em nossos propósitos de mudança. Tenhamos uma conduta, né, equilibrada e reta e saudável. A gente sabe, né, que é trabalhoso, mas não é impossível, meus irmãos. E quando a gente se encontra, né, diante do Evangelho, se encontra diante dessa doutrina bendita, né, que é o Espiritismo, que nos conforta, nos consola, mas também nos esclarece, nos faz refletir sobre tantas posições, né, que chegam diante de nós e que nos colocam, né, em provações, e são provas. Então ele fala assim, né, aqui nesse capítulo, Sede Perfeitos, na mensagem, né, O Homem no Mundo. Ele apresenta uma proposta para se viver no presente, né, sempre com um olhar, gente, achei isso tão lindo, né, com um olhar no futuro. Nós já sabemos que nós estamos aqui, nós não somos daqui. Então, nós estamos vivenciando em nossos corpos físicos, materiais, essa encarnação que é tão preciosa, né, para cada um de nós, pois temos metas, temos posições a conquistar espiritualmente, não posições materiais. Então, a gente tem que rever sempre, como dizia Santo Agostinho, né? A cada noite revermos nossas atitudes perante o dia que se passou e almejarmos, sim, né? Melhorias para cada um de nós espiritualmente. E ele fala aqui, né? Esse espírito protetor. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Então, esse amigo espiritual, ele nos convoca, né? Que nós devemos, sim, passar por todas as, né, fases que devemos passar no mundo físico, mas sabermos como, meus irmãos. Temos a consciência, refletirmos, né? Nos criticarmos, não ao outro, né? Criticarmos uma autocrítica. O que estou fazendo por mim de melhor para alcançar o que eu vim fazer aqui, né? Então ele coloca, né? Sede felizes, porque o capítulo é sede perfeito. Então, felicidade é a nossa meta, nossa conquista maior, né, espiritual. Mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Isso é bem reflexivo, né? Bem profundo. Quando é que desagradamos ao nosso Pai? Em muitas atitudes sabemos, né, meus irmãos?
Então, estar no mundo é para todos nós, homens e mulheres encarnados. Mas não ser do mundo, né, exige esse esforço desse espírito imortal que somos, né, na busca de sermos felizes, agindo em conformidade com as leis divinas, com as leis de amor. E aí eu fui buscar também pelo Espírito Emmanuel a mensagem O Cristão no Mundo, do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele fala assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. É trabalhoso, extremamente. A gente passa por situações, às vezes, que nos enfraquecem, mas, né, sabemos que se a gente conquistar e passarmos, né, certas provas, certos apelos que chegam até nós vamos nos sentir melhores, nós vamos nos sentir em paz. Quando a gente sente essa paz dentro de nós, né, já é uma certa forma de felicidade, meus irmãos. E como, né, Emmanuel sabiamente nos fala, né, ele diz que a comodidade do comportamento, né, dito assim, normal na Terra, normal entre aspas, né, afirmando, né, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Se você está fazendo as coisas conforme o mundo, né, as pessoas não trabalhando na caridade, não se auto-revendo, auto-reparando, auto-analisando, né, e tentando caminhar, evoluir, ninguém vai te reparar, não. Você está num padrão, né, comum da existência terrestre. Mas aí ele coloca, suas atitudes não... ele fala, né, que sendo assim, suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Ninguém vai reparar em você. Aí, mas ele coloca outra, todavia, né? Aí ele coloca assim, em lhe surgindo a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. E ele coloca para a gente refletir, que ele faz mil olhos, né, sobre ti. É interessante isso, né? Porque você chama atenção. Ué, por quê? Porque a Mônica não é assim. Então, 1000 olhos aqui, 1000 olhos no outro plano também, né? Sabemos, meus irmãos. Então, ele fala, né? Passamos a ser, né, curiosidade para essa multidão. Então, fazer a diferença, na maioria, não é tarefa fácil nesse mundo, né? Ainda mais nesse mundo que a gente tem um ritmo acelerado, corre contra as coisas, contra o tempo, contra prazos, né? E mal dá tempo de vivenciarmos aquilo que a gente, entre aspas, conquista. Porque tem sempre alguma coisa, não, eu preciso de um celular novo, eu preciso de um carro novo, coisas materiais às vezes, né? E aí quando a gente consegue, aquilo já não traz a felicidade, né? A gente já superou, tem outra coisa, um apelo consumista, como a gente falou, né? Então a prova é desafiadora. E Emmanuel ainda coloca, né? Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde companheiros não os vejam. Porque vamos receber, sim, críticas, e muitas. Mônica não é assim. O que ela está querendo com isso? A gente tem sempre esses, né, posicionamentos diante da evolução de outros irmãos, né?
Então, para a gente continuar, se eu não me perder aqui. A gente vai conquistando isso, né, com as informações que a gente recebe, como na doutrina espírita, né? É uma proposta desafiadora, mas ele coloca aqui, né, é plenamente possível ser executada. Deus não nos enviou aqui, os espíritos elevados não planejaram nossa reencarnação junto a nós, né, para que sejamos falhos aqui. Não sejamos completistas, como diz o Chico Xavier, né? Mas ele coloca assim, ó, precisamos, quando contamos com a informação espírita, né, como o espiritismo, a nos apontar o rumo que precisamos seguir. Sim, o espiritismo é o consolador. É uma rota, né? Ele segue o evangelho do Cristo. O Cristo é o exemplo do evangelho vivo. Então sigamos o Cristo, né? Não nos desviemos desse caminho. Aqui ele fala, né, do espiritismo, né, que a gente vai notar questões do cotidiano aparentemente simples que nos põem à prova quanto à condição de humanos, né, que somos no mundo, mas que não somos do mundo. Olha que interessante. Então a gente sabe e tem essa consciência, né? Estamos aqui de passagem. Estamos aqui para resolver situações pendentes. Façamos por onde, né? Não nos desviemos do caminho. Ele coloca aqui, né, também sobre o exemplo do dinheiro. O dinheiro, né, ele diz, pode ser um recurso econômico à nossa disposição, sim. Né? A gente tem que conquistar, tem que trabalhar para nos mantermos, mas também sabermos que ele é fruto de uma transformação, que a gente pode ajudar, pode auxiliar a outras criaturas com muitos meios. Se não temos também, podemos também, né? Depende de nós, o que nós vamos fazer aqui. Outro exemplo que eu busquei foi sobre pelo espírito Camilo, que é o mentor espiritual do médium Raul Teixeira, na obra Minha Família. Ele fala assim, né, que ele aborda no item Tuas Festas Familiares, a responsabilidade do Filho de Deus que abre as portas do seu lar, da sua casa, para receber convidados. Olha, meus irmãos, isso aí eu sempre tive muito cuidado. Ele alerta, né? Evita tudo o que caracterize desequilíbrio, desarmonia, sob as máscaras de pretensa alegria. E ele continua: afasta qualquer tipo de droga do teu evento, a começar dos alcoólicos que costumam abrir portas a outras substâncias legais. Então, quantas vezes somos, né, olhados de modo diferente se fazemos uma festa e não temos bebida alcoólica na festa? Como assim? Não pode beber na sua festa? Não. Não é necessário. Nós somos cristãos, nós somos pessoas alegres, joviais, né? Não carrancudas, nem lúgubres, né? Não, sombrias, não. Mas nós sabemos que a felicidade não precisa de outros artifícios, meus irmãos. Então tenhamos muito cuidado com isso, porque sabemos o quanto é perigoso, até desastroso para certos irmãos, alguns processos de alcoolismo, né? E outras drogas. Então, pensamos sobre isso, né? Porque muitos vão nos julgar, sim. E como agir? Então,
ele tem aqui a proposta, né, de Joana de Ângeles, que eu fui buscar na obra Rejubila-te em Deus. Ela nos propõe um exercício, olha só que interessante, de desapego. A gente desapegar, né? Não valorizarmos os julgamentos alheios sobre nós. Caminhemos retos, caminhemos firmes, né? Sabendo que aqueles irmãos, eles não estão errados. Eles estão apenas na frequência ainda, na sintonia deles, mas que aquilo não nos serve mais, meus irmãos. Então, ela coloca assim, né? Títulos, posições de destaque, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal. A gente não vai ter a posição de destaque na empresa, no trabalho. A gente não vai ter a beleza sempre. Não vamos ficar jovens, maravilhosos, né? As harmonias somáticas, a saúde sempre, para o ser, né, que está encarnado, está no corpo físico. Mas, como ser imortal, podemos muito mais. Então, ela relata assim, né? O desapego deve constituir-se proposta essencial para a conquista da harmonia interior. Então, quando você desapega de certos julgamentos, certos posicionamentos sobre, né, tão enfáticos sobre nós neste mundo, né, a gente já vai desapegando. Ela coloca ainda, continua. Exercita-te em possuir sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora. Gente, isso é muito interessante e que serve, assim, dá um estudo inteiro, né? Como sempre, Joana de Ângeles bem sábio. A gente tem que possuir, né, sem nos deixarmos, né, dominarmos por este mundo. Você é usufrutuário das coisas aqui. Nada é teu, nem o teu corpo, que vai ser deixado quando desencarnarmos, né? Então, pensemos bem o que estamos fazendo. Estamos cuidando do corpo? Sim, mas cuidemos também da alma. E nesses tempos, né, de mudanças que a gente tem vivido atualmente, depois estamos ainda numa pandemia, né? E tudo que a gente pode fazer e refletir é o que estamos fazendo aqui, como estamos aqui e o que eu estou fazendo nessa construção desse mundo novo de regeneração. Tão sonhado, né, por todos nós na humanidade. Como eu estou fazendo efetivamente a minha parte, a nossa parte, sendo cristãos, meus irmãos, seguindo Cristo, o Evangelho vivo. Então, esse trabalho, né, que o Espiritismo traz, que é um processo de integração com o homem no mundo, não de fuga, né, não de se enclausurar, como ele diz no texto, né, mas de sim se lançar ao mundo, como Paulo fez, e traçar metas, né, para nossos espíritos, que são imortais, sim. Estamos aqui de passagem. Então, através de que e como? Através da caridade. Tendo exemplos, né, de bom caráter, um ser humano do bem, né, sermos fraternos, sim. Então, sabermos, né, que a nossa morada não é aqui esse mundo, é de uma certa parte, forma ilusória, mas nós somos do universo, cidadãos do universo. Então pensemos nisso, meus irmãos, né?
Então, essa é a nossa meta. E o Espiritismo, né, como essa bendita doutrina que vem nos alertar, nos orientar, né, ela nos coloca até no capítulo, né, da lei do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, que é uma afirmação até taxativa, né? Os homens são feitos para viver em sociedade. Ninguém vai se enclausurar, né, em seu quarto para não se poluir nem se contaminar com as coisas do mundo, né, mundanas, não. Nós devemos sim viver, devemos ser alegres, porque os cristãos não são tristes, mas devemos ter uma vida reta, sim. E sabermos, né, meus irmãos, que para a gente cumprir essa missão aqui que nós viemos, né, reencarnatória, sigamos a caridade, sigamos o Cristo, as leis de amor, né, e façamos o melhor. Divulguemos o Espiritismo através de nós mesmos, como exemplos cristãos, né? Corretos que somos. É trabalhoso, meus irmãos, mas tentemos. Muita paz a todos, meus irmãos. Que assim seja. Bem, meus irmãos, que possamos mais uma vez unir os nossos pensamentos para agradecer. Deus Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, amigos espirituais, te agradecemos pelo amparo recebido, te agradecemos pela oportunidade desta noite, pela oportunidade do estudo e do trabalho. Agradecemos a Casa de Isaac Lima, que nos dá essa oportunidade sempre do estudo e do trabalho. Agradecemos a cada irmão que participou desse trabalho desta noite, pois que cada um deu um pouquinho do seu tempo para que este trabalho fosse realizado. Estamos felizes, Senhor, por termos concluído nossa tarefa desta noite. Vamos passar então a segunda parte, que é a aplicação do passe. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, nós vamos passar agora a segunda parte. Lembramos que todos que estiverem para receber o passe possam estar tranquilos, relaxados, concentrados, né, de maneira confortável, e pedimos que ouça a música até o finalzinho, porque estes são os momentos que será feito o passe à distância, tá bom? Então, uma boa noite a todos, paz e bem a todos, fiquem com Deus, que assim seja.